Olá, tudo bem? Muito bom dia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você hoje um dia cheio de paz e de muita glória. No programa de hoje você vai ver os principais ingredientes que compõem a dieta dos animais e também dos humanos que estão disputando espaços. Vamos falar do desperdício de alimentos, tema altamente interessante no contexto mundial. Vamos comentar do crescimento do consumo de carne de frango e também das cotações dos fretes de exportações de milho do Brasil. Vamos falar sobre os mercados também de milho e do trigo e nós vamos conversar sobre a liberdade de contratação energética, que é uma realidade e precisa fazer parte da vida dos brasileiros. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o desperdício de alimentos, tema altamente interessante no contexto mundial. Desde 2019 é celebrado, no dia 29 de setembro, o Dia Internacional de Conscientização sobre a Perda e Desperdício de Alimentos, que foi instituído pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como forma de o Brasil contribuir para o desafio global de redução de perdas e desperdício em 50% até 2030, o governo federal criou um grupo de trabalho por meio da Comissão para o Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com o objetivo de avaliar cenários e propor estratégias no âmbito das políticas públicas coordenadas pela pasta. Os trabalhos se iniciaram em setembro do ano passado e esse grupo de trabalho propõe, no relatório final, a adoção de estratégias para o aperfeiçoamento de políticas públicas. A Embrapa e a Conab, ligadas ao Ministério da Agricultura, já dispõem de programas para o combate às perdas e desperdício de alimentos dentro da cadeia produtiva. Segundo o levantamento da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, estima-se que cerca de 30% dos alimentos produzidos no planeta sejam desperdiçados ou perdidos por ano, chegando aí a mais ou menos 1 bilhão e 300 milhões de toneladas. Só na América Latina são cerca de 77 milhões de toneladas perdidas. E agora vamos comentar sobre o crescimento do consumo de carne de frango. Durante séculos, um delicioso churrasco ou de lombo de suíno tem sido o prato preferido dos seres humanos à medida que as sociedades enriquecem e suas dietas melhoravam. Isso tudo mudou e agora, ano 2022, o consumo de carne de frango deve chegar a 98 milhões de toneladas, o dobro do crescimento de 1999. Isso é mais que o triplo do crescimento da carne suína e 10 vezes maior que a carne bovina, segundo dados do governo dos Estados Unidos. O consumo global de frango está a caminho de responder por 41% de todo o consumo de carnes até 2030. E em menos de uma década, para o bem ou para o mal, os humanos consumirão pela primeira vez muito mais carne de frango do que qualquer outro tipo de proteína, graças à genética de outras inovações. O custo da criação de galinhas caiu repentinamente ao longo dos anos. As aves modernas estão prontas para a produção apenas 6 semanas após a eclosão. Durante esse tempo, elas convertem prodigiosamente os seus alimentos em proteínas como nenhum outro animal consegue. Os brasileiros também estão devorando frango este ano, já que a inflação coloca a carne bovina fora do alcance de milhões de pessoas. O país, maior exportador de aves do mundo, está
aumentando a produção em 4,5%, atingindo novos recordes. E agora vamos comentar sobre as cotações dos fretes de exportações de milho do Brasil. De acordo com o estudo da Agroinfo Q3 do Rabobank, o volume recorde de produção brasileira e uma redução significativa das exportações ucranianas de milho deveriam impulsionar as exportações brasileiras do cereal. Porém, as elevadas cotações dos fretes no Brasil limitaram o ritmo das exportações de milho. De acordo com dados da SECEX, as exportações acumuladas de milho atingiram quase 18 milhões de toneladas, um aumento de 79% se comparado ao ciclo anterior. Apesar do crescimento das exportações em relação a 2021, o volume ainda está muito abaixo do volume exportado em 2019, quando o Brasil exportou 22 milhões de toneladas nos primeiros 8 meses de 2019. Associado a este cenário, a baixa comercialização também contribuiu para uma redução do ritmo das exportações brasileiras de milho. O Rabobank estima que as exportações de milho deverão atingir 42 milhões de toneladas. O banco holandês Rabobank aponta que uma redução significativa da estimativa da safra de milho norte-americana poderá impulsionar as exportações brasileiras de milho durante o último trimestre deste ano. Mesmo considerando uma safra recorde, o Rabobank estima que os estoques de milho, ao final do ciclo 21-22, deverão seguir pressionados, impulsionados pela demanda aquecida. Em meio a este cenário, é esperado uma leve retração dos estoques globais de 2% se comparada ao ano 21-22. E agora vamos comentar sobre os mercados de milho e do trigo. Os contratos futuros de trigo e também do milho avançaram na semana passada na Bolsa de Chicago, devido a temores de uma escalada no conflito entre os principais exportadores de grãos, Rússia e Ucrânia. Pelo menos quem colocou esse tema foram as tradings, as importadoras e exportadoras. A soja encerrou com ligeira alta, com a força do milho e do trigo, compensando a pressão da expansão da colheita de soja lá nos Estados Unidos. Uma queda nos contratos futuros do rival óleo de palma da Malásia também limitou ganhos da oleaginosa. Em Chicago, a Bolsa de Grãos, principalmente de Buenos Aires, projetou a produção de milho 2022-2023 da Argentina em 50 milhões de toneladas, abaixo dos 52 milhões de toneladas do ano anterior, devido à seca. Já o farelo de soja de dezembro terminou em queda de 90 centavos e ficou em 412 dólares por tonelada. E agora vamos falar de uma pesquisa que foi feita sobre a aceitação do agro perante a população brasileira. O agro está entre os setores mais admirados, por volta aí de 68% das pessoas entre os entrevistados brasileiros, é o que mostra uma pesquisa inédita intitulada Percepções sobre o Agro. O que pensa o brasileiro, idealizada pelo movimento Todos a uma só voz. A maior perda na comparação é para o setor de saúde. O resultado é parte do levantamento que foi divulgado na íntegra no último dia 28 de setembro, durante a apresentação dos resultados na Fundação Dom Cabral. A pesquisa mostra ainda que 43% dos entrevistados possuem grande envolvimento com o agro, sendo o setor considerado como muito importante para o dia a dia desse perfil, que tem uma proximidade com o setor por ter familiar trabalhando no agro ou já ter atuado. 24% possui conhecimento médio
envolvimento com o agro e 33% representa o perfil mais distante do agro. Esse distanciamento se dá pelo baixo envolvimento do conhecimento do agro. Ainda sobre algumas percepções, a imagem dos brasileiros mais associada ao agro é alimento, 78%. No total da amostra, com 4.215 entrevistas, a maioria, 65%, declarou ter uma atitude positiva em relação ao agro. Quem já trabalhou ou tem parentes que trabalham no agronegócio tendem a avaliar o setor de maneira mais positiva, com 84%. E quem já trabalhou? E 80% quem tem parentes no agro. E agora você vai ver que os principais ingredientes do campo que compõem a dieta dos animais e também dos humanos estão disputando espaços. A ração animal, ela é composta por ingredientes que também fazem parte da dieta dos humanos. Entre alguns dos ingredientes estão o milho moído, ou então o grão inteiro, farelo de soja, ureia, sal mineral e sal comum. Sim, nós estamos falando da ração animal. Se o gado fosse alimentado de uma forma diferente, não usando cereais e outras fontes utilizadas na fabricação de ração, se fossem poupados de milho, soja e alguns outros ingredientes, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo poderia se alimentar. Isso foi uma publicação na revista científica Nature Food. O estudo sugere que 68% da ração que alimenta as aves é feita de produtos que são comestíveis pelos humanos. Além disso, 49% da ração de peixe e 38% da ração de suínos são apropriados para o consumo humano. Cerca de 15% dos 6 bilhões de toneladas de ração em todo o mundo poderiam alimentar diretamente os humanos. A pesquisa aponta alternativas comestíveis para os animais que poderiam substituir parte da ração animal. Entre elas, resíduos da produção agrícola, como a palha, folhas e também grãos de destilarias, vindos do etanol e também do milho, resíduos de beterraba, caroço de algodão, produtos de farinha de osso moída, entre outros. A autora desse estudo, a doutora Vilma Sandström, ela é da Universidade de Aalto, lá na Finlândia. Ela disse que, ao ter menos competição entre alimentos para humanos e animais, cerca de 1 bilhão de pessoas poderiam ser alimentadas. E depois do intervalo, nós vamos falar da safra sul-americana de soja e vamos conversar sobre a liberdade de contratação energética, que é uma realidade e precisa fazer parte da vida dos brasileiros. Nós voltamos já, é um minuto só. Sintonize boa música, alegria e informação em diferentes regiões de Goiás. Rede Serra Dourada. 12 emissoras formando a maior rede de rádios do estado, comunicando para mais de 50 municípios. Rede Serra Dourada. É bom ouvir. E tem quem diga que a gente colhe o que a gente planta. Bem, quem mora no campo sabe que não é bem assim. Para colher, não basta plantar, é preciso cuidar.
É por isso que eu conto com a Safra Irrigação na hora de cuidar da nossa plantação. Porque com a irrigação eu posso colher muito, mas muito mais. No campo ou na cidade, precisou Safra. Bem-vindos ao nosso novo sobrado com 4 quartos, 3 suítes da FGR. Conforto para toda a família. Ai, eu gostei. Com financiamento fácil FGR. E é claro, em um Jardins. Sabe que vocês parecem muito aquele casal da TV? Não é? Simetria, padrão, criatividade são conceitos muito utilizados na arte e também na matemática. Por isso, o tema da 17ª OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, é a Semana de Arte Moderna de 1922. As provas da segunda fase serão dia 8 de outubro. Consulte seu local de prova em obmep.org.br. Ministério da Educação. Adivinha que cidade eu estou? Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG-Senar está presente em todas as cidades de Goiás. Ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG-Senar. É de todos, mas feito para cada um. Flamengo! De segunda a sexta, 3 da tarde. Casos de Família. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. No campo ou na cidade, Safra Irrigação. 3928-4020. Eu estou de volta e agora nós vamos falar da safra sul-americana de soja. De acordo com o estudo Agroinfo Q3 do Rabobank, que é um banco holandês especializado em agronegócio, a safra sul-americana de soja, ela deverá atingir volume recorde. A safra 22-23 começa a ser semeada agora no Brasil. Já tem gente que já plantou. E com essa nova expansão, a perspectiva é de um recorde de 43,2 milhões de hectares de área plantada, assumindo a linha de tendência de produtividade. A estimativa é que o Brasil produza 148 milhões de toneladas nesta temporada, um aumento de 22 milhões de toneladas se comparado à safra 2021-2022. Enquanto no Brasil é esperado um aumento de área plantada de 4%. Na Argentina, espera-se um aumento de 3% em relação à safra passada. Esse estudo aponta que as condições climáticas indicam excelentes volumes de chuvas para as principais regiões produtoras e deverá acelerar o ritmo do plantio da soja já nos próximos meses. E dentro desse contexto da safra recorde brasileira, o Rabobank projeta uma recomposição dos estoques mundiais de soja ao final da safra 22-23, impulsionado pelo aumento da área plantada no Brasil e também na Argentina. Os estoques globais de soja ao final da safra 22-23 indicam uma recuperação de 10% em relação à safra 2022. Se confirmada uma safra recorde, os preços para a safra 22-23 devem atingir patamares menores aos praticados em um ano de 2022. E agora eu vou conversar com a doutora Samantha Pineda. A doutora Samantha Pineda, ela é advogada e ela é uma das principais especialistas em direito ambiental aqui no Brasil. E nós vamos falar de um tema altamente interessante. Nós vamos falar sobre liberdade de contratação energética, que é uma realidade e ela precisa fazer parte da vida dos brasileiros. Doutora Samantha Pineda, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-la aqui novamente para falar de um tema interessante, haja vista que o crescimento de implantação de novos modais para energia elétrica está sendo crescente no Brasil, né? É crescente, né? Bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. A gente precisa começar a falar mais, de fato, de todas as liberdades, né?
E quando a gente passa para essa parte da energia, estava vendo você falar aí do nosso recorde de produção de grãos, o Brasil caminha para uma independência energética que tem tudo a ver com essa nossa popularidade aí, com esse nosso crescimento, esse nosso protagonismo, inclusive de produção, porque o Brasil ele está sendo muito criativo nas suas formas alternativas de energia. Então, a produção, por exemplo, de carne, de soja, de milho, ela tem o seu dejeto, o seu resíduo, e esse resíduo, em algumas fazendas, já está virando energia, virando biometano. Então, imagina que numa fazenda de criação de gado, esse fazendeiro está pegando toda essa matéria orgânica, está fazendo isso num biodigestor virar combustível para o próprio trator da fazenda, ou então fazendo com que algumas placas solares, algumas daquelas que a gente chama o famoso catavento, né, mas que são as usinas de energia eólica, produzam a própria eletricidade. E aí que a gente tem que começar a falar de liberdade, Antônio, porque se eu consigo produzir a minha energia e se eu tenho diferentes formas de produção de energia no Brasil, estão crescentes, energia solar, eólica, energia hidrelétrica, o hidrogênio verde agora, que também é um protagonista, a gente precisa oferecer a opção de que cada um possa contratar de quem quer, igual a gente faz com o telefone, certo? Certo. Mas eu percebo também que parece que isso daí faz parte de uma política pública, os governos deviam estar mais atentos a isso aí. E o que a gente percebe é que parece que, com todo respeito, parece que está assim meio vai quem quer futebol clube, sabe? Eu acho que o Brasil, a senhora sabe muito melhor do que eu, nós temos condição de gerar qualquer tipo de energia aqui no nosso Brasil e a custo super barato. A custo em conta, mas parece que falta um entusiasmo, um empurrão nisso aí, né? Olha, Antônio, na minha visão, o setor elétrico do Brasil ele é um dos mais organizados, né? Por incrível que pareça. A gente tem uma falta de organização de política pública. No agro, por exemplo, a gente não tem um plano safra plurianual. Coitado do produtor que trabalha com longo prazo, com previsão de safra, investimento para um ano e meio depois, a gente acaba não tendo essa previsibilidade. Para a energia, nós temos uma regulação super organizada, super forte. Nós temos, principalmente para a energia elétrica, onde a nossa matriz é 84% limpa, vinda de hidrelétricas e agora sendo complementadas com as eólicas e a solar, nós temos uma organização um pouco maior. O que eu acho que está faltando? Está faltando exatamente a gente definir uma parte que está meio nebulosa ainda com relação à contratação livre, que é a estrutura. Então, se eu contrato de uma companhia de energia elétrica aqui no Paraná, por exemplo, a gente tem a Copel, no Mato Grosso a Energisa, né? Lá em Minas Gerais a CEMIG, se eu contrato dessas companhias de energia elétrica, toda a estrutura daquelas torres que a gente estava vendo agora, o cabeamento, né, a parte das linhas de transmissão, as estações de geração, isso tudo é investimento que foi feito por uma dessas concessionárias. Então, o que precisa é haver uma política pública de organização, e aí a gente conta com a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a gente conta com empresas como a própria Itaipu, que embora gere energia hidrelétrica, ela está sempre à frente das discussões de novas tecnologias e de inovação, mas a gente precisa deixar as regras claras para que essa contratação livre passe por uma forma de remuneração desse investimento que foi feito nessa parte de estrutura. Afinal de contas, é caro passar ter essas torres, essas linhas de transmissão. Então, assim, a gente precisa de um empurrãozinho nesse vai quem quer futebol clube, como disse você, para que a gente consiga realmente fazer isso virar realidade aqui no Brasil. Pois é, eu vejo de uma forma, apesar de estar organizado o setor, em uma parte, mas está desorganizado em outra. Eu acho que isso é que trava o processo. Por exemplo, nós tivemos agora recentemente aqui em Goiás, ano passado, ano retrasado, um problema seríssimo com a Enel.
problema sério. O que nós vimos de granja de frango, perder era 100 mil, 200 mil, 500 mil frangos. O que a gente viu de produtores perdendo leite é a coisa simplesmente absurda. Então, isso ainda é muito arcaico, é muito antigo. A gente hoje, em plena época que nós estamos, você ficar 3, 4, 5 dias sem energia. Quer dizer, sendo que nós temos aqui um parque imenso para a produção de energia. É isso que não bate, sabe? Que não encaixa. Não, sem dúvida. E o pior disso é você ter esse tipo de problema, você ter esse tipo de prejuízo e, às vezes, de um serviço que não está contento e o consumidor não ter a opção de sair dessa agência fornecedora porque a única fonte que ele tem é essa que atua no estado, né? Que no caso de Goiás é a Enel. Então, o que se quer no Brasil, e eu acho que isso é uma tendência mundial, na Europa já acontece assim, a gente tem que pensar como se fosse a telefonia celular, né? Quando a TIM não funciona, a gente pode optar pela Vivo, pela Claro. Temos várias empresas que fornecem o serviço e que o consumidor pode estabelecer uma comparação, fazer uma concorrência de preço e de qualidade de trabalho para poder optar pela qual ele vai contratar. No caso da telefonia celular, que funciona super bem essa liberdade, não tem o agravante da estrutura, que é tão cara, que requer tanto investimento. Mas, por outro lado, óbvio que não está certo esse modelo que nós estamos vendo aqui no Brasil, de que nós não temos opção, né? Já passou há muito tempo, se a gente for pensar o nosso Código de Defesa do Consumidor, e a nossa lei brasileira que não permite o monopólio, ela acaba impondo um certo monopólio para o fornecimento de energia de determinado estado quando esse usuário não tem outra opção e precisa ir arcar com esses prejuízos quando o serviço não é bom. Então, a ideia é que haja essa migração, que haja uma política pública de organização, de como que vai se remunerar essa estrutura, para que nós possamos ter opção, que além de ser mais justo, Antônio, vai provocar uma concorrência entre as fornecedoras de energia que é salutar para o consumidor, sempre é, né? Sim, concordo. Bom, eu conversei com a doutora Samantha Pineda, ela é advogada especialista na área de direito ambiental e nós falamos sobre a liberdade de contratação de energia elétrica. Quer dizer, nós termos mais empresas que forneçam energia e a gente escolher aquela que melhor adapta com o nosso negócio. Bom, você que nos acompanhou, se quiser bater um papo com a doutora Samantha Pineda em termos ambientais, é uma pessoa aí que conhece profundamente esse setor e é muito conhecida no Brasil também, você pode ligar para o telefone 41, que é o DDD, o 30 78 6800, 41 30 78 6800, ou então entrar no Instagram da doutora Samantha, que é @Samantha M. Pineda. E você pode bater um papo com ela, conversar, que ela entende, como diz aqui, muito do riscado. Doutora Samantha Pineda, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. É um prazer tê-la aqui e eu espero que volte mais vezes aqui, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Prazer foi meu. Um abraço a você, Antônio. Um abraço a todos. Obrigada. Um abraço. Tchau. E eu termino o nosso programa de hoje com a seguinte frase: quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.